Olá, muito bom dia a todos nesse dia 23 de junho de 2023. Estamos aqui para fazermos mais um pequeno, rápido e efêmero vídeo alusivo ao melhor time do planeta Terra, o mais amado, o mais querido, o time que por ele todos torcem. Ou você é primeiro torcedor do Ferroviário Atlético Clube, ou seja, o tem como seu primeiro time de coração, ou é o torcedor número 2, é aquele que tem o Ferroviário como seu segundo time de coração. Ferroviário Atlético Clube, eis o super campeão. Em 1968, Ferroviário Atlético Clube foi campeão cearense invicto sob o comando de Ivonísio Mosca de Carvalho, treinador que morava aqui na rua onde moramos. Inclusive, quando partiu para o mundo espiritual, ainda morava aqui. Sua esposa partiu recentemente para o mundo espiritual, mas sua filha ainda mora aqui, na mesma casa. Detalhe, o seu filho Ivonísio Mosca de Carvalho, filho, não mora aqui no bairro, mas sempre aparece aqui. Bom, nós estamos aqui hoje para falar sobre o quê? Sobre o Ferroviário, exatamente. Serginho Machado, passa para lá, Serginho Machado. Opa, me filma aqui, mas não filma a televisão. Não filma a televisão, vai lá, Serginho. Vá para a porta, Serginho Machado. Foca em mim, Serginho, foca em mim. Tá pegando a televisão, Serginho? Não, um pouquinho. É mesmo, só um pouquinho por aí. Razoável, só pegando a metade. Foca em mim de uma forma que não pegue a televisão, tá bom? Isso. Então ficou beleza. Olha aí, meu irmão, aí é Serginho, meu filho. Serginho é meu irmão, Serginho Machado, meu irmão. 2 anos mais jovem, né? Torcedor do Ferroviário Atlético Clube Cearense também, assim como nosso pai, o seu Gerardo Ferreira de Araújo, filho de Raimundo Ferreira Gomes, homem nascido lá em Sobral, todos eram torcedores do Ferroviário. Joaquim Ferreira Gomes, aliás, Raimundo Ferreira Gomes, nosso avô, Joaquim Ferreira Gomes também, da Estrada de Ferro, nosso tio, torcedor do Ferroviário Atlético Clube. Inclusive lá em Martinópolis tem rua, tem um centro educacional com o nome do mesmo, pois ele fez muito pela cidade de Martinópolis. Eles todos nasceram em Sobral. Raimundo Ferreira Gomes, Joaquim Ferreira Gomes, João Ferreira Gomes e Alexandre Ferreira Gomes, mas aí um foi morar em Poeiras, outro foi morar em Camusim, outro foi morar em Sobral, em Sobral já nasceram, né, rapaz, que pleonástico aqui, desculpem. Outro foi morar em Martinópolis, enfim, a família Ferreira Gomes se espalhou por todo o Ceará, mas o assunto aqui é Ferroviário Atlético Clube, né? Um amigo meu veio ontem aqui e pediu para que nós fizéssemos um vídeo, pô. Vou fazer com você aqui. Ele disse, rapaz, eu estou apressado que eu vou à missa, né? Ele é muito católico. E pediu que nós fizéssemos um vídeo falando qual o segredo do Ferroviário Atlético Clube ter sido bicampeão, ou seja, 94, 95 conquistou os títulos de campeão e bicampeão. E agora está fazendo essa campanha excelente, né? O segredo, na nossa modesta opinião, é que a diretoria de hoje está fazendo, não diria igual, mas muito parecido com o que fez o nosso presidente paranaense, nosso presidente bicampeão, nosso presidente bicampeão Clóvis Dias, né? O presidente Adelson Maia, filho, né? Com toda a sua diretoria, está fazendo um trabalho parecido com a mesa. Qual é o segredo? O Clóvis Dias fez o seguinte, foi lá no Ceará, ele usou um pouco mais do que essa diretoria, né? Ele foi lá no Ceará Sporting Clube, falou com o presidente Luiz Teixeira, conversou com o Antônio Góes, e falou com o Dimas Silgueiras, o Lula, na época trabalhava lá, né? O Lula Pereira, o grande jogador e treinador de futebol, inclusive treinou o Flamengo do Rio de Janeiro, tantos outros clubes grandes do Brasil e era funcionário do Ceará. Ele levou o Lula para treinar o Ferroviário em 93, pegou o Roberval, goleiro, goleiro do Ceará, que não estava nem treinando lá, e levou o Roberval, pegou o Santos, zagueiro também, que não estava jogando, não estava sendo aproveitado pelo Ceará, nem no banco, pegou o Santos, pegou o Marquinhos, o meio campista, esses 3 jogadores, pegou o Roberval, pegou, não foi só esses 3 não, pegou o Roberval, pegou o Santos, zagueiro, o Batista aliás, o Batista é um das categorias de base para o pegou Roberval,
Pegou o Santos, zagueiro, o Roberval, goleiro. Pegou os dois meio-campistas, Basílio e Marquinhos, que não estavam sendo aproveitados pelo Ceará, levou para o Ferroviário. Aí levou o Lula e eu indiquei um jogador chamado Isaías, do Alto Esporte da Paraíba. Nunca mais ouvi falar nesse time em competições nacionais, né? Alto Esporte, o time do estado da Paraíba, veio jogar aqui com o Ferroviário e eu percebi que ele jogava tanto na meia direita como na meia esquerda. Jogava demais, o Isaías. E eu indiquei, nós indicamos um mês para o Ferroviário Atlético Clube contratar, né? E foi contratado, só que o Lula colocou o mesmo para jogar de centroavante. E eu falei pro Lula, rapaz, esse cara é um jogador velocista, dribla muito bem, lança muito bem, que é assistência que chama hoje, né? Dá assistência com muita precisão. E não tem altura para jogar de centroavante, tem que ficar parado lá na frente com a camisa nova, não. Ele tem que jogar vindo de trás para frente, ou da minha direita ou da minha esquerda, que ele joga com as duas e é habilidoso. O Lula foi e colocou de centroavante. E no jogo contra o Ceará, o Clóvis Dias havia trazido do Maranhão um goleiro chamado Klemer. Quem é que lembra do Klemer? Klemer, ele depois, o Clóvis Dias o emprestou para alguns times, depois para o Flamengo do Rio e depois o colocou no Internacional de Porto Alegre, né? Porque o Clóvis era um presidente empresário, era um empresário presidente. Ele conhecia o mundo, praticamente todo mundo, o futebol todo ele conhecia, viajava. Ele era um vendedor, ele era representante de fios, cabos e condutores elétricos. Ele representava para a Perlex, a Ficap, a Transcopil e outras empresas de fios, cabos e condutores elétricos. Eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar com o mesmo lá, na empresa dele. Eu fui lá atualizar o cadastro do mesmo, pois nós somos especialistas em cadastro. Não obstante, porém, muito embora contudo, todavia, o assunto aqui é como o Clóvis Dias formou um ótimo time. Então ele formou esse time e foi jogar esse time com o Ceará, né? Colocou o Lula como treinador, o Lula pegou o Isaías e colocou de centroavante. Colocou o Klemer, obviamente, no gol, goleiro, e disponibilizei, inclusive, um prêmio para aquele jogador, uma camisa, né? Para aquele jogador que se destacasse no jogo, caso o Ferroviário vencesse o Ceará. E o Ferroviário venceu o Ceará exatamente com o gol de Isaías, desse jogador paraibano que nós indicamos. Pelo menos ele jogava no Alto Esporte da Paraíba. Não sei se é realmente nascido lá na Paraíba. Ele fez o gol de cabeça, o Jorge Velas cruzou e ele fez de cabeça. Mas, detalhe, jogou com muito sacrifício. Se ele tivesse jogado no meu campo, teria produzido mais. Mas o treinador era o Lula, né? Aí o que é que ocorre? Quando foi em 94, aí o Klemer já tinha ido, o Clóvis já tinha emprestado o Klemer e colocou o Roberval. O Roberval já estava em forma, colocou o Roberval de titular, no gol colocou na lateral direita o Nasa, o jogador vindo de onde? Aqui de Juazeiro, interior do estado do Ceará, a terra do padre Cícero Romão Batista, né? A turma diz que não tem político honesto, não tem político santo, tem, né? Padre Cícero foi deputado estadual e foi prefeito de Juazeiro do Norte, pois é. Aí ele foi lá, tem um time chamado Icasa, um time que existe até hoje. Lá em Juazeiro, o Clóvis Dias trouxe o Nasa. O Nasa ele era tão bom que ele jogava no gol, na lateral direita, no meio de zaga, jogava de meio campista e jogava até de centroavante. Mas ele ficou no Ferroviário como lateral direito. Aí pegou o Santos, colocou na zaga central, na quarta zaga. E colocou o Batista, oriundo das categorias de base, na zaga central. O Roberval ficou. Roberval não estava nem sendo utilizado lá no Ceará, estava encostado. No gol era um alagoano, goleiro alagoano. Não é que é vivo ainda, graças a Deus, já viveu muitos anos. Lateral direito, Nasa, cearense aqui de Juazeiro. Deu de zaga Batista, oriundo das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube. E Santos, oriundo das categorias de base do Ceará, que também não estava sendo aproveitado no Ceará. E na lateral esquerda,
branco, lateral, e ele foi buscar lá em Manaus, tá? Manaus aqui, capital do Amazonas, né? Foi buscar no Amazonas. E no meu campo ele trouxe quem? Lima Pifó, do Amazonas. Interessante que quando o Lima chegou aqui, ele assinou logo o contrato com o Ferroviário. A primeira coisa que o Cláudio Dias fez foi assinar o contrato com eles e registrar na federação o seu contrato, né? Aí o que é que ocorre? Fortaleza levou o Lima para lá. O Lima, procuramos o Lima lá no Ferroviário, estava treinando lá no Fortaleza. Aí o Cláudio, com muita calma, foi até lá. O presidente do Fortaleza, se eu não me engano, era o Péricles Mulatin na época. Só sei que o Cláudio foi lá, educadamente conversou com o presidente, conversou com o jogador e trouxe o jogador de volta aqui para a Barra do Ceará, pois ele tinha contrato com o Ferroviário Atlântico. O clube não poderia jogar por outro time, né? E naquela época existia ainda, além de tudo, a lei do passe, né? E a única coisa que o Pelé fez de bom para o futebol foi essa, foi isso aí. Foi, além de ser um grande craque, né? Aliás, foi tricampeão mundial pelo Brasil e acabou com o passe, que eu acho que foi uma coisa muito correta que ele fez. Deu mais liberdade para o jogador e valorizou mesmo, né? Assim, no que diz respeito ao jogador ter uma participação financeira maior em todas as suas negociações. Não obstante, porém, muito embora contudo todavia, nós estávamos falando no Lima Pifó, né? Que foi colocado simplesmente no Roma da Itália, por Cláudio Dias, viu? E após ser campeão pelo Ferroviário em 94, foi para o São Paulo para o Bolonha, do Bolonha para o Roma da Itália. Aí na minha direita, o Ferroviário trouxe lá de Feira de Santana, na Bahia, Acácio. Eu estava lá no escritório do Clóvis quando chegou o Lula, e o Lula conversando lá com o Clóvis, conosco, né, a gente batendo papo lá, e ele disse que tinha um cracaço na Bahia. Aí o Clóvis disse, você tem o contato dele, meia direita, que era formidável, não tinha melhor no Nordeste do que o Acácio, e nem igual no Brasil. Aí o Clóvis perguntou por que ele não está jogando lá e tal, o Lula explicou. E o Lula ligou para o pai dele entrou em contato com a Acácio e ligou para o Clóvis. E o Clóvis entrou em contato com a Acácio, conversou com o Lula, com o pai do Lula, e trouxe a Acácio aqui para o Ferroviário, para jogar no meio direito. Então ficou Lima, de Manaus, Acácio da Bahia, né? Meia esquerda ele botou o Basílio, que veio do Ceará, revezava com o Marquinhos, e na ponta direita ele colocou Edinho, trouxe Edinho lá do Pará, depois trouxe o Batistinha, que ganhou a posição do Edinho. O Batistinha veio do Piauí juntamente com o Didi, que machucou-se no treino, machucou-se, quebrou o tornozelo no treino, foi triste. Trouxe Cadu, Didi e Batistinha. Só ficou o Batistinha no Ferroviário, eu estava lá no dia que os três fizeram o primeiro coletivo, infelizmente o Didi quebrou o tornozelo. E o Batistinha ficou na ponta direita e ganhou a posição do Edinho, né? Então ficou o Batistinha, oriundo do Piauí. E o camisa 9, ele trouxe Cícero Ramalho. Cícero Ramalho jogava no Quixadá, time do interior aqui do estado do Ceará. Mas ele era norte-rio-grandense, né? O Potiguar com Queiro. E já havia jogado na Espanha, estava jogando aqui no Quixadá, o Ferroviário trouxe Cícero Ramalho para jogar de centroavante. Para quem não sabe o que é centroavante, a turma mais jovem aí, é o camisa 9, é o homem que tem a responsabilidade de fazer gols. Hoje todos têm, mas nessa época mais o centroavante. E o ponto esquerdo ele subiu, né? Das categorias de base, o habilidosíssimo, craque, fora do comum, genial, Reginaldo, que é conhecido como Reginaldo Bodinho e também Reginaldo Cara de Gato. Então ficamos aí com o goleiro alagoano, o lateral direito cearense, dois zagueiros cearenses, né? O lateral esquerdo do Amazonas, o volante, né? O camisa 5 como queira, o primeiro volante também do Amazonas, e o meia direita da Bahia, o Acácio, o meia esquerda cearense, Basílio. Quando aí o Basílio e o Marquinhos, depois veio o Ricardo Lima lá de Aracati, e vestiu também, dividiu a posição com ele, com o Basílio. E na ponta direita o Edinho paraense, depois perdeu a posição para o Batistinha piauiense, camisa 9, um Potiguar, um Rio Grandense do Norte, o Norte Rio Grandense, como queira.
E na ponta esquerda mais o cearense, o Reginaldo, cara de gata, assim, conhecido. Então é assim, senhoras e senhores, que formamos um grande time, né? Porque não interessa de onde o jogador vem, e sim a qualidade técnica, moral, física e intelectual do mesmo. Intelectual eu digo no que diz respeito a compreender tudo que é repassado pelo treinador taticamente para implantar durante os 90 minutos ou do tempo que ele vier a participar, caso esteja na suplência, né? Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, essa diretoria do Ferroviário Atlético Clube tem feito um trabalho parecido com o do Clóvis. Porque eu não conheço a origem assim, de região por região de cada jogador, onde nasceu cada jogador que está no Ferroviário Atlético Clube. Mas sabemos que são jogadores que não vieram de clubes da Série A, da Série B, não. São jogadores que estão, na sua maioria, iniciando sua carreira e que vieram de times humildes, assim como é o Ferroviário Atlético Clube, se juntaram em torno de um objetivo comum, que é colocar o Ferroviário Atlético Clube na Série A, sob o belíssimo comando aí do nosso treinador Paulo Ricardo Kobayashi, que foi jogador do Santos de Pelé, jogou 6 anos no Palmeiras, jogou aqui no Ceará Sporting Clube e em outros grandes times do Brasil, e tem aquele objetivo, um cara muito inteligente, inclusive fala grego, e tem o objetivo de ascender, de crescer na vida, e nada melhor do que o Ferroviário Atlético Clube para colocar tanto jogador de time grande, como treinadores também, até dirigentes. Pois o Ivoniz Mosca de Carvalho, esse que morava aqui na rua onde nós moramos, na casa 320, até hoje sua filha reside aqui, ele foi campeão invicto pelo Ferroviário em 1968, ganhando 3 turnos invicto, sem perder uma. Ganhou de Fortaleza, Ceará, Maguari, aliás, de todos os times que existiam aqui, né? Mas Fortaleza e Ceará são os mais velhos, os mais antigos, né? O Ferroviário dos três clubes que possuem o maior número de títulos aqui, do estado do Ceará, é o mais jovem. O Ivoniz Mosca de Carvalho foi convidado simplesmente para ser supervisor do Ceará Sporting Clube, e foi. Quando ele faleceu, ele era supervisor e muitas vezes assumiu o cargo de diretor do Ceará Sporting Clube. Ele fazia aquele mesmo trabalho que o Dimas Filgueiras fez, né? Dimas Filgueiras aí, para quem vai, o nosso abraço, que jogou Botafogo do Rio, né? Jogou tantos times grandes e veio jogar aqui no Ceará, no Fortaleza. Depois tornou-se funcionário do Ceará Sporting Clube. Não sei se ele jogou Ceará também, mas sei que Fortaleza ele jogou. Então, senhoras e senhores, o que nós queríamos falar nesse domingo era exatamente darmos essa satisfação ao nosso amigo Nelson, ele que foi à igreja ontem e passou aqui, a gente estava ali em frente, pediu para que nós fizéssemos um vídeo falando sobre como o Ferroviário Atlético Clube sempre formou grandes equipes. Vou só citar que no meu campo desse time campeão de 1968, nós tínhamos Coca-Cola, né, o Abelardo Silva, Coca-Cola, o homem que marcou o Pelé e ganhou do Pelé uma camisa quando do jogo entre Ferroviário e Santos. E era Coca-Cola paraibano. Pensava que ele era maranhense, mas falando com o filho dele. Eu trabalhei com Coca-Cola nas categorias de base Ferroviário, mas não sabia que ele. Pensava que ele era maranhense, não sabia que ele era paraibano. O próprio filho dele, o Abelardo Silva Filho, né, Silva Júnior, que é um grande treinador, um grande educador físico, né? A última vez que eu estive com o mesmo, ele estava comandando o time feminino do Ferroviário Atlético Clube, e ele nos afirmou que Coca-Cola era paraibano. Então era o meu campeão. Em 1968 nós tínhamos 2 paraibanos, Coca-Cola, não, o Simplício não estava, mas tínhamos Coca-Cola, Lucinho, que era cearense, e tínhamos o seu Raimundo Carvalho, nosso amigo particular, né? Que é cearense, partiu para o mundo espiritual há algum tempo, frequentou muito aqui a nossa casa, e nós frequentamos a dele, e andamos muito em rinhas, pois ele era criador de galos combatentes, assim como eu fui. Hoje não crio mais porque, primeiro, não tenho mais saúde para criar, segundo, o combate de galos foi incluído na lei de maus tratos. E, portanto, não podemos maltratar um ser humano, uma criança, um ser humano adulto, uma criança, um ancião,
um gatinho, né? Um cãozinho, também não podemos maltratar galos, já que está sendo entendido dessa forma, o combate de galo como maus tratos está incluído na lei de maus tratos, e só poderá retornar a acontecer as brigas de galo, os combates de galo, quando essa lei, né? Quando a mesma foi excluída da lei de maus tratos. Então, o que ocorre é o seguinte: nesse time de 68, do Ferroviário Atlético Clube, tinha o Cavaleiro no gol, tinha o Douglas, né? Aqui, proprietário dessa construtora, né? Construtora imobiliária Douglas, ele foi o vice-presidente do Ferroviário Atlético Clube na gestão de Clóvis Dias e foi bicampeão em 94, 95. Ele era vice-presidente e diretor de futebol, né? Cearense, ex-goleiro do Ferroviário, e o Clóvis Dias, paranaense, mas cearense de coração. Então eu tentei até falar em mais jogadores, falei no Admar, não falei no Admar, nós tínhamos o Coca-Cola, né? Tínhamos o Lucinho, cearense, tínhamos o Edmar, que mora aqui no Carlito, não é possível que não tem ninguém de Carlito que conheça o Edmar assistindo esse vídeo. Vem aqui na Rua Luiz Maranhos, 444 aqui no bairro Alvém, e nos traga o endereço aí do Edmar, a rua onde ele mora e o número da casa. E o bairro nós sabemos que é o Carlito Pamplona, para que nós possamos fazer uma entrevista com o mesmo jogador que foi campeão invicto pelo Ferroviário em 1968, e mora aqui vizinho ao Alvém, e ninguém me dá o endereço. Né? É assim como o Claudemésio. O Claudemésio foi campeão, vice-campeão brasileiro pelo Ceará, lateral esquerdo, em 1994. Ano que o Ferroviário foi campeão em cima do Ceará aqui, o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil, jogando com Chico, Jaime, ex-Ferroviário também, Vitor Hugo, veio do Flamengo do Rio, o menino, o Ivanildo, que era oriundo das categorias de base do Ceará, e do Claudemésio também, oriundo das categorias de base do Ceará, mas dizem que ele foi das categorias de base do Ferroviário Atlético Clube também. Gostaria de tirar dúvida com o Claudemésio, dizem que ele trabalha todos os sábados aqui nessa rua, realizando um trabalho aqui, numa empresa aqui, e eu já mandei vários recados, já fui lá e não consegui encontrar o Claudemésio ainda. E se alguém puder trazer o Claudemésio aqui, ou me vir até aqui para irmos até onde ele trabalha, pois lá é possível, mesmo no período em que ele está trabalhando, nós fazemos uma entrevista com o mesmo, porque sabemos que dá certo, né? O meu campo de estimação que o Claudemésio jogou era nada mais nada menos que Ivanildo, oriundo das categorias de base do Ceará, Mastrilho, que veio do sul do país, Eloy, aquele craque do Vasco da Gama, que jogou na Itália e na seleção brasileira. Aí na ponta direita tínhamos o Catatal, né? Também um jogador que se destacou no sul do país. O centroavante era o Jerônimo, do Piauí aqui, no estado vizinho ao Ceará, e o ponto esquerda Pernambucano, também nosso vizinho aqui, Sérgio Alves. Então dá para vocês observarem que esse time foi vice-campeão da Copa do Brasil, porque muita gente quer ser vice-campeão da Copa do Brasil, é colocado lá em cima, tem que trazer jogadores caríssimos, isso, que tem que chegar entre os quatro, entre os outros. O Ceará chegou com um time modesto aí, né? Com piauiense, cearense, pernambucano e alguns jogadores do sul. Chegou na Copa, a ser vice-campeão da Copa do Brasil em 94, e na verdade, de direito ele deveria ter sido campeão de fato e de direito, porque ele jogava pelo empate e houve um pênalti, o jogador simplesmente agarrou o Sérgio Alves e derrubou dentro da pequena área, foi nem da grande área, e o juiz não deu o pênalti, porque se desse o pênalti e fosse convertido em gol, o Ceará empatava a partida, porque perdeu já, certo, com o gol de Nildo, oriundo das categorias de base do Ferroviário. Pouca gente sabe disso, ele era paraense, mas oriundo das categorias de base do Ferroviário. Tanto que depois ele veio jogar Ceará e encerrou a carreira no Tiradentes. Então, senhoras e senhores, o Ceará praticamente é campeão da Copa do Brasil com esse time aí que nós falamos, time modesto. Mas não precisa fazer um super time, gastar rios de dinheiro para se fazer um grande time, não. O Ceará, você viu que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 94 com um time modesto, financeiramente, mas com craques. E o Ferroviário foi campeão cearense em cima desse timaço do Ceará, com craques, praticamente todos do Nordeste, porque do Sul, aliás, do Sul não, do Norte nós tínhamos, lá do Amazonas, o Branco, né?
lateral esquerdo, e o Lima Pifó, que é o camisa 5, volante. Bom, acredito termos atendido aí o pedido do nosso amigo Nelson, né? Que fez esse pedido ontem, quando ele ia à igreja. Não obstante, porém, muito embora com tudo toda a vida, nós vamos dar uma estudada aí sobre o time campeão invicto de 1968, do Ferroviário Atlético Clube, porque eu tinha apenas 5 anos, aí eu lembro, que o papai nessa época se chamava Ferroviário de Ferrinho. Mas não era depreciando não, era colocando lá pra cima, era carinhosamente. Aí é Ferrinho, meu filho, aí é Ferrinho, meu filho. Eu sou qual time você tá? Eu sou Ferrinho. Era a maior torcida do estado na época, né? Era o time da Estrada de Ferro, fundado por Valdemar Cabral de Caracas, em 9 de maio de 1933. E meu pai era da Estrada de Ferro, todos os torcedores, todos os funcionários da Estrada de Ferro torciam pelo Ferroviário, e a Refesa, antes Estrada de Ferro, ela patrocinava o Ferroviário Atlético Clube. Todo jogador do Ferroviário era funcionário da Estrada de Ferro. Depois mudou essa parte aí. Mas todos os funcionários da Estrada de Ferro tinham descontado em seus salários um percentual para colaborar com a folha de pagamento do Ferroviário Atlético Clube Cearense. No mais, um excelente domingo a todos, uma excelente semana a todos, com muita paz, saúde e felicidade, sob as proteções do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra de todo o universo. E é isso aí, o Ferroviário faz, nesse ano de 2023, Série D, Campeonato Brasileiro de Futebol Association, a melhor campanha da Série D de todos os tempos. São 11 vitórias, 3 empates, 36 pontos conquistados, o melhor ataque, a melhor defesa e totalmente invicto. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Ferroviário Atlético Clube Cearense. Pode encerrar, Sérgio Machado.